Boa noite. A pedido de alguns amigos e alguns familiares que gostaram do meu primeiro vídeo, Lendo Poesia na Madrugada. Hoje eu escolhi um livro clássico da literatura universal, Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, porque eu considero um livro bastante atual, que deve ser lido por todos, porque é um livro que fala de valores universais, virtudes do homem, valores humanos. Mais do que nunca a gente está precisando de leituras assim. E eu sempre digo para os meus alunos que antes de iniciar o ano letivo, eu sempre leio Dom Quixote, porque Dom Quixote é uma personagem que me move a buscar o sonho que parece ser impossível e inatingível, mas na verdade, se a gente lutar e a gente colocar um pouco de imaginação e fantasia, a gente consegue desbravar, né? Desbravar vários terrenos que a gente jamais poderia imaginar que pudéssemos conseguir, né? Então, quando eu entro em sala de aula, é um livro que me move, porque ele me mostra, né, que uma andorinha pode fazer verão, sim. Sim. Depende de cada um de nós, né? Então, assim, é um autor que eu sempre leio ao iniciar o meu ano letivo, porque a personagem Dom Quixote, quixotesca, como eu me considero ser, né? E estou aqui para ler o capítulo 8, é um livro, volto a repetir, é um livro adaptado, né, para os adolescentes, para as crianças, porque a obra em si ela é composta de dois volumes, né? A primeira parte e a segunda parte, que depois eu vou explicar no final do vídeo, tá? Vou falar um pouco sobre a obra. Mas vamos mergulhar nessa leitura, que é uma leitura que faz a gente acreditar que sim, nós podemos fazer a diferença e que sim, nós devemos acreditar em nossos sonhos, por mais que ele nos pareça ser impossível. Então vamos lá, eu escolhi o capítulo 8. O capítulo 8, ele fala sobre a espantosa aventura dos moinhos de vento e outros acontecimentos dignos de lembrança. É aquele momento em que Dom Quixote avista os moinhos de vento. Isso eu estou falando para quem já leu o romance, né? Eu acho que todos nós, mesmo que não tenhamos lido o romance em sua íntegra, né? Nos textos originais, nos escritos originais, mas a gente, em algum momento da nossa vida, da nossa adolescência, a gente teve com um livro como este aqui, né? Adaptado para crianças, né? E adolescentes. Então, a gente tem uma breve introdução dessa leitura já desde muito cedo, né, na escola. E então eu escolhi esse capítulo porque ele fala, para mim, é a parte mais incrível, que é o momento em que ele avista os moinhos de vento e imagina monstros. Então vamos lá. Foi então que avistaram 30 ou 40 moinhos de vento espalhados pelo campo. Ao vê-los, Dom Quixote disse a seu escudeiro: a sorte vai guiando nossa jornada, melhor do que poderíamos imaginar. Veja, amigo Sancho Pança, ali estão 30 ou pouco mais desaforados gigantes, com os quais vou travar batalha e tirar de todos a vida. Com os bens que eles possuem, começaremos a enriquecer, pois é grande serviço de Deus varrer tão má semente da face da terra. Que gigantes? Perguntou Sancho Pança. Aqueles que estão ali, respondeu seu amo. De braços enormes, que chegam a ter 2 léguas. Veja bem, meu amo, aqueles não são gigantes, e sim moinhos de vento. E o que neles parecem ser braços são, na verdade, as pás dos moinhos. Bem se vê que não é versado em coisas de aventura, disse Dom Quixote. São gigantes, sim, e se estiver com medo, afaste-se
e comece a rezar enquanto travo com eles uma batalha feroz e desigual. Dizendo isso, deu de esporas em seu cavalo rocinante e galopou em direção aos supostos gigantes. Não fujam, covardes e vis criaturas, bradou Dom Quixote. Nisso se levantou um pouco de vento e as grandes pás começaram a girar. Dom Quixote, ao perceber o movimento, disse: ainda que movam os braços enormes, não irão escapar. Evocando a proteção de sua senhora Dulcineia, segurando o escudo e de lança em riche, Dom Quixote arremeteu a todo galope contra um dos moinhos e bateu com a lança numa das pás, que girava com fúria, fazendo a lança em pedaços. O cavalo e o cavaleiro foram atirados ao chão e rolaram estropiados pelo campo. Sancho Pança, montando em seu asno, correu para ajudá-lo e, ao chegar, viu que Dom Quixote não podia se mexer. Tamanho havia sido o tombo que ele e seu cavalo tinham levado. Santo Deus, disse Sancho, eu não disse que eram moinhos de vento e não gigantes? Cale-se, amigo Sancho, respondeu Dom Quixote, que as coisas da guerra estão sujeitas a contínuas mudanças. Foi aquele feiticeiro, Frestão, que me roubou os livros, quem transformou os gigantes em moinhos, só para me roubar a glória da vitória. Sancho ajudou a se levantar e a montar outra vez em Rocinante, que também estava maltratado. Algum tempo depois, falando sobre os eventos que tinham sucedido, seguiram na direção de Porto Lápice, pois, dizia Dom Quixote, lá encontrariam muitas aventuras. O fidalgo ia pesaroso pela falta de lança e disse a seu escudeiro: eu li que um cavaleiro espanhol, tendo perdido a lança numa batalha, arrancou de um carvalho um pesado tronco e com ele derrotou muitos mouros. Digo essas coisas porque, do primeiro carvalho que encontrar, arrancarei um tronco tão grande e bom como aquele e realizarei as mesmas façanhas. Você deveria se sentir um afortunado por testemunhar essas coisas em que mal se pode acreditar. Seja o que Deus quiser, disse Sancho. Eu acredito em tudo que o senhor me diz, mas endireitei-se um pouco, pois parece estar de lado. Perdão, mas endireite-se um pouco, pois parece estar de lado na sela, talvez por causa da pancada do tombo. É verdade, respondeu Dom Quixote, e se não me queixo da dor, é porque não é dado aos cavaleiros andantes se queixar de ferimento algum, ainda que por ele escapem-lhe as tripas. Quanto a mim, disse Sancho, vou me queixar da menor dor que sinta, se é que vale também para os escudeiros essa lei de não se queixar. Dom Quixote riu da simplicidade de seu escudeiro e disse que ele podia se queixar como e quando quisesse, pois nunca lera nada em contrário nos livros de cavalaria. Eles passaram a noite em um bosque. Dom Quixote arrancou um galho seco de uma árvore e nele encaixou a ponta da lança que se quebrara no impacto com o moinho. Passou a noite sem dormir, pensando em sua senhora Dulcineia, a fim de imitar o que lera em seus livros, quando os cavaleiros passavam muitas noites sem dormir, entretidos com as lembranças de suas senhoras.
Bem diferente foi a noite de Sancho Pança, que avarou de uma ponta a outra num sono só e não teria forças para acordar se o seu amo não o chamasse. Dom Quixote não quis comer pela manhã, porque, como já dito, deu de se alimentar com suas saborosas memórias. Retor, retor, Retomaram o caminho para o Porto Lápice e, por volta das 3 da tarde, avistaram seu destino. Disse Dom Quixote: Aqui, irmão Sancho Pança, encontraremos aventuras extraordinárias, mesmo que você me veja nos maiores perigos do mundo. Jamais erga a espada para me defender contra outros cavaleiros, pois isso contraria as leis da cavalaria. Nisso será muito bem obedecido, disse Sancho, já que sou pacífico e evito me envolver em confusões e brigas, a não ser que seja para defender a minha pessoa. Nesse momento, apareceram pela estrada 2 frades de ordem de São Bento montados em 2 mulas. Atrás dele vinha uma carruagem, guardada por 4 ou 5 homens a cavalo e 2 tropeiros a pé. Vinham na carruagem, como se soube depois, uma senhora biscaia que ia para Sevilha, onde estava seu marido. Os frades não acompanhavam a carruagem, embora seguissem o mesmo caminho. Quando os avistou, disse Dom Quixote: ou muito me engano, ou teremos a mais famosa aventura que jamais se viu, pois aqueles vultos negros devem ser feiticeiros levando naquela carruagem alguma princesa raptada. Isso vai ser pior do que os moinhos de vento, disse Sancho. Veja, senhor, aqueles são frades de São Bento, e a carruagem deve ser de alguma gente passageira. Eu já disse, Sancho, que você não entende nada de aventuras. O que digo é verdade, e vou provar. Dizendo isso, Dom Quixote parou no meio do caminho por onde vinham os frades e disse em voz alta: Gente endiabrada e descomuna, libertem as altas princesas que levam a força nessa carruagem, ou terão a morte como justo castigo. Os frades detiveram suas mulas e, espantados com a figura de Dom Quixote, responderam: Senhor cavaleiro, não somos endiabrados, nem descomunais, e sim 2 religiosos beneditinos, seguindo o nosso caminho. Não sabemos se nessa carruagem vem ou não qualquer princesa raptada. Comigo não vale palavras mansas, pois já começo as suas Comigo não valem palavras mansas, pois já conheço as suas artimanhas, gente canalha. Sem esperar nova resposta, Dom Quixote esporou Rocinante e avançou de lança baixa contra o primeiro frade, que, se não tivesse se jogado da mula, teria partido dessa para melhor. O segundo frade, ao ver incrédulo o que se passava com o seu companheiro, meteu os calcanhares em sua mula e correu pela campina, mais veloz que o próprio vento. Sancho Pança, vendo o frade no chão, saltou rapidamente de seu asno, aproximou-se do religioso e começou a tirar-lhe o hábito que vestia. Os tropeiros lhe perguntaram por que ele despia o frade, e Sancho lhes respondeu que aquilo eram despojos que lhe cabiam da batalha vencida por seu amo. Os tropeiros, que não estavam para brincadeiras, nem entendiam
aquela história de despojos, de batalhas, caíram de pancadas sobre o Sancho e tanto bateram nele que o deixaram atordoado no chão. Sancho, no chão. Num piscar de olhos, o frade tornou a montar e picou a mula, tremendo de medo e sem cores no rosto. Enquanto isso, Dom Quixote falava com a senhora da carruagem, dizendo-lhe: "O meu forte abraço derrotou a soberba dos seus sequestradores, formosa senhora. E para que não tenha trabalho em descobrir o nome de seu libertador, saiba que me chamo Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante e aventureiro. Em troca do bem que fiz, peço que volte para El Toboso e diga para minha bela e incomparável Dulcinea del Toboso o feito que realizei em nome de sua liberdade." Um escudeiro biscainho, daqueles que guardavam a carruagem da senhora, vendo que Dom Quixote não liberava a estrada e ouvindo o pedido de que se desviassem para El Toboso, foi até ele, apanhou a lança das mãos de Dom Quixote e disse: "Se não nos deixar seguir nosso caminho, juro pelo Deus que me criou que darei fim à sua vida agora mesmo. Se você não fosse um simples escudeiro, eu já teria castigado o seu atrevimento, criatura desprezível." Voltando à parte da leitura que eu dei uma puladinha aqui. "Se não nos deixar seguir nosso caminho, juro pelo Deus que me criou que darei fim à sua vida agora mesmo." Dom Quixote lhe respondeu com muita calma: